Fala pessoal, aqui é o Thales mais uma vez do canal Estudante de Concurso. Venho com vocês para mais uma questão de sistema operacional, kernel shell. Peço que antes de mais nada pause e tente resolver sozinho. Feita a pausa, simbora. Sobre as características gerais do sistema, do SO, vou falar do kernel. Aqui está falando do Linux, mas poderia ser para qualquer outro. Quando falamos de kernel, é um núcleo do sistema operacional composto de chamadas ao sistema. Vamos lá. Primeiro ponto, núcleo do sistema operacional, primeiro ponto. Segunda frase, composto de chamadas ao sistema. Chamadas ao sistema. Segundo ponto, de acesso ao dispositivo de entrada e saída e de gerenciamento de recursos. Realmente, acesso ao dispositivo de entrada e saída e gerenciador de recursos da máquina. Pessoal, é justamente isso. Perfeitamente. Como é que funciona a relação entre homem e máquina? Primeiro, tem você, usuário. Você vai lá na interface de comando. CLI, você escreve o código. Aí, escrever o código vai ser interpretado pelo shell. Aí, depois de ser interpretado pelo shell, o shell interpreta o código e passa ele para o nível mais abaixo. O shell vai solicitar esse passar para o nível mais baixo. É o syscall, ou também chamada de sistema. Ele vai como se fosse pedir apoio por meio de um meio chamado syscall ou chamada de sistema. A chamada de sistema vai chegar até o kernel. Aí no kernel, já em baixíssimo nível, já a chamada de sistema call system já levou a informação até o baixo nível, chegou em baixo nível, vai lá e vai ser decodificada, executada no hardware. É exatamente este o processo quando a gente está falando de sistema operacional. Aí, quando fala, realmente o kernel é o núcleo do sistema operacional? Perfeito. Vai estar lá o sistema operacional, que é responsável pela memória, pelos dispositivos de entrada e saída, input, output, responsável pelo gerenciamento, e os principais são esses. Aí, para que seja executado tudo isso, tem-se a utilização do kernel. E é justamente o que a questão nos fala. Por isso, certo. Aí, segunda, shell são comandos executados. Quando a gente fala que shell são comandos executados, já começa a acender o asterisco de pode haver erro aí, mas continuamos a ler. Sequencialmente, dependendo de condições. Depende das condições estruturais e laços. Pessoal, não tem essa dependência de condições. E outra coisa, eles não são comandos executados, não. Eles interpretam, eles pegam ali a parte de CLI, que é como o ser humano, o usuário, você escreveu, ele vai lá e interpreta e coloca no call system, ou na chamada de sistema. Aí vai lá e joga pro kernel. Então a 2 está errada. Script é o nome genérico de uma classe.
Continuemos, bora ver o resto. De uma classe de programa que funciona como interpretador. Opa, não é ele que é interpretador não. De comandos e linguagem de programação interpretada do Linux. Aí chuta o balde. Não, pessoal. Script é uma sequência de ordens. É o if, for, while, quando você está programando. Só essa sequência de ordens é escrita em um arquivo, que é interpretado lá no Shell, no Python, enfim. São uma sequência de ordens. Scripts são sequências de ordens. Script. Sequência de ordens. Ordem, ou ordens no caso, que é plural. Então, não, nada a ver. O que eu posso mais incrementar aqui? Quando a gente falou de sistema operacional, kernel, acho que vale ressaltar. Vale a pena dizer que quando a gente está falando de sistema operacional, kernel, tem pelo menos 4 que são os principais. Mono, que é o modular, ou melhor, monolítico. Aí teremos o modular, são 3 M's e um H. Monolítico, modular, micro, kernel e o híbrido. Que é a mistura do microkernel, ou seja, kernel mínimo, com monolítico, kernel máximo. Alguns sistemas, como o monolítico, isso aqui são arquiteturas: arquitetura monolítica, arquitetura modular, arquitetura microkernel e arquitetura híbrida. Pega nos dois extremos. A modular é quando tem lá o kernel e pode dizer assim, é fácil confundir o sistema operacional com o kernel. Por quê? Do jeito que está o kernel, ele abraça e ele faz tudo que o sistema operacional tem que ser feito. Ele por si só, ele sendo o núcleo, ele é responsável pelo escalonamento, pelo gerenciamento de memória, pelo tratamento de informações, pelo acesso à rede, pelos drive, input, output, pelo sistema de arquivos. Então, ele se torna um grande gerente. Agora, isso aqui é no monolítico. Em contrapartida, quando a gente vai para o microkernel, o sistema operacional trabalha separando. Uma parte bem significativa vai ser do kernel. Outras partes ele vai falar, essa parte de servidor, melhor deixar com um driver. Aí ele vai lá e nessa arquitetura ele olha assim, vou deixar com o driver aqui que tem menos chance de dar erro. O kernel eu vou deixar para ele fazer mais a parte específica dele mesmo, além de gerenciamento de IPC, que eu explico já o que é o escalonamento, mas o escalonamento básico. O gerenciamento de memória, mas só a memória ali, o fundamental, o mínimo necessário. Aí ele deixa essa parte aqui de sistema de arquivo. Enfim, quando a gente estava falando do microkernel, os drivers fazem solicitação ao kernel por meio de um processo chamado IPC. Aí o kernel vai lá e devolve a informação. De toda forma, o kernel fica separado.
o kernel ele tem uma competência menor quando comparado ao monolítico. O monolítico ele abraça tudo. O sistema operacional meio que quase se confunde com o kernel. Já no microkernel, o sistema operacional tem vários drivers. Cada driver vai fazendo ali a sua função e à medida do necessário vai entrando em contato com o kernel. Agora, quando a gente vai falar do modular, pensa no monolítico com peças encaixáveis. Já que o monolítico eu falei que é o sistema completo, agora pensa no monolítico com peças encaixáveis. Pronto. O modular é justamente este Lego, vou dizer assim, que permite a gente implantar ali os drivers e tirar os drivers conforme a necessidade. É uma espécie de kernel que dá para você escolher o nível dele, o nível de utilidade dele. Poxa, eu quero que ele seja bem rápido. Aí você vai colocando, não tenho muito acesso a tal canto. Opa, esse tal drive é muito perigoso, então eu acho melhor deixar esse drive fora do kernel, deixar ele isolado aqui. Qual é a vantagem do monolítico? Poxa, já que está tudo perto ali, naturalmente o kernel vai trabalhar com mais facilidade, vai ter tudo ali na palma da mão. No microkernel, ali vai ter um pouco de dificuldade, vai atrasar um pouco mais porque vai buscar as informações. Então, quanto mais o modular estiver próximo do microkernel, mais lento. Quanto mais próximo o modular estiver do monolítico, mais rápido. Agora, quando a gente vai falar do kernel híbrido, o nome já fala, é um hibridismo. Tem a ideia de querer o isolamento do microkernel, ele tem a ideia de querer o isolamento, mas ele não quer perder o desempenho. Aí ele traz vários traços do kernel space para si. E por enquanto é isso, pessoal. À medida que formos fazendo mais questões, a gente vai aprofundando mais o tema. Mas se vocês ficaram até aqui, espero que vocês tenham gostado da aula, entendido o que é a diferença, como funciona todo o passo a passo de você usar lá o CLI, Shell, System Call, até chegar no kernel, aí chega no hard. Falando aqui, já que temos um pouquinho mais de tempo, eu vou comentar aqui sobre o acesso privilegiado do kernel. Tem uma particularidade ainda mais do kernel, que é o modo user e o modo privilegiado. O modo usuário, user, o usuário ele pode interferir no kernel por meio de códigos. Dessa forma ele consegue dar prioridades, ele consegue mexer em baixo nível que ele quer. Agora, o modo privilegiado é quando a CPU ela tem um comando pré-estabelecido e ela mesmo interfere. Ela vê alguma medida que ela foi pré-programada para fazer, o processador mesmo. Aí o processador vai lá e interfere e utiliza o kernel. Para evitar que o usuário acabe mexendo em programas muito sensíveis, o kernel foi justamente separado em modo usuário e modo privilegiado. Como eu não sei se eu me fiz entender, eu vou tentar aqui pegar para o lado e explicar aos senhores novamente. Apagar essa parte aqui, eu acho que já deu para entender. Primeiro vai estar lá o usuário utilizando um programa, certo? Vai estar lá o usuário usando um programa, aplicativo. O usuário vai pedir uma informação sensível.
Não necessariamente o usuário, mas o aplicativo que o usuário está usando, portanto, o usuário. Essa requisição, o usuário por si só, ele não tem acesso. Então, o usuário vai lá no... Tudo isso aqui vai ser feito no modo user. Ele vai lá, vai tentar modo user, certo? Do kernel. Aí vai chegar no processador, na CPU. A CPU vai ver que ele tem informações sensíveis. Aí ela vai lá e vai modificar para o modo privilegiado. No que ela muda ali para o modo privilegiado... esqueci de comentar. As bancas costumam usar isso aqui, ó. Esse termo aqui se chama chamada ao sistema. System call. Esse processo de estar do modo usuário e ir para o modo privilegiado, essa requisição é a chamada de sistema, system call. Aí chegou do modo privilegiado, aquela informação acessível. A CPU tem um acesso privilegiado, ela pode acessar áreas mais sensíveis, memórias, enfim. Aí ela vai lá e lança agora com o modo privilegiado, faz a devida requisição para o kernel. Aí como o kernel está recebendo a informação pela CPU, ele vai lá, valida a informação e por fim dá certo. E o aplicativo recebe aquilo que foi solicitado. Pronto. É isso, pessoal. Foi aqui uma breve explicação sobre como funciona o sistema operacional. Aproveitei para falar um pouco mais a fundo do kernel. E falei também do shell, que ali é uma parte que executa o código criado pelo usuário. Uma coisa é o kernel, o modo usuário, que ali é uma questão de privilégio, de acesso à CPU, de acesso a informações privilegiadas. Ali é o aplicativo que está fazendo a solicitação. Outra coisa é o shell, que fica ali na interface de comando. Aí a gente falou também sobre o shell e falamos levemente sobre scripts, que na verdade são sequências de ordens pré-estabelecidas. E assim termino mais uma questão. Pessoal, se vocês tiverem aprendido alguma coisa, incrementado o conhecimento de vocês, peço que curtam, comente, compartilha, ativa o sininho e se bora para mais uma aprovação. E mensagem, momento de motivação. Cara, se o cara lá de cima, usando aquela analogia lá das 100 ovelhas, onde tinha 99 ovelhas bem no aprisco, ele deixou as 99 no canto e foi procurar essa uma que estava isolada. Isso aqui dá para mostrar que Deus se importa com cada um de nós. Então, não desista aí de construir um bom relacionamento com o cara lá de cima. Procura oração. Entenda, isso que a gente está vivendo aqui é só uma pequena parte da eternidade. Então, bora dar o nosso melhor para passar logo nesse nosso objetivo, que seja. E não desmotiva, se bora junto e lembre, quanto mais rápido, mais rápido. Isso aqui é só uma parte da eternidade. Quanto mais rápido você aprender essas coisas, mais rápido você vai poder focar em outras coisas mais construtivas. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, falou!